Bom, vamos dar continuidade ao conteúdo e a gente vai começar a falar agora, está um pouco fora da ordem do Estatuto. Eu já expliquei isso em outros vídeos, eu fiz essa escolha para que vocês vejam primeiro aquilo que mais cai na prova da ordem e depois vai diminuindo o percentual de questões nos últimos anos em relação à matéria. Então, a gente vai começar agora, depois nessa quarta aula, a falar do artigo 1º ao artigo 5º. E até porque, como eu já falei de algumas coisas, eu vou pular alguns artigos, porque é impossível falar lá das prerrogativas, das infrações, eventualmente sem fazer referência a esses primeiros artigos. Então, alguma coisa eu pulei. Tá? Bom, o que é ser advogado? Né? Como é que a gente considera que alguma pessoa está efetivamente advogando? Um parâmetro para a gente ter isso é o que se exige em termos de certidão e o que se exige em termos de processos por ano para que uma pessoa possa dizer que é e que atua como advogado. Então, é considerado pelo Regulamento Geral como efetivo exercício da atividade de advocacia a participação mínima anual em 5 atos privativos ao advogado. Como é que se comprova isso? Eu vou pedir certidões, eu vou tirar, eventualmente, cópia de processos que não sejam sigilosos, cópias da capa do processo, informações sobre aqueles processos para demonstrar que ele estava atuando. Isso tem diversas finalidades. Para vocês terem ideia, numa seleção que não é uma seleção pública, mas que tem alguns caráteres públicos e tem edital, foi a minha seleção para o Sezuski. Quando eu enviei currículo em uma certa oportunidade e meu currículo ficou lá. E um dia me mandaram uma informação de que havia uma vaga para trabalhar no Sezuski. E um dos requisitos era ter comprovação de advocacia nos últimos 5 anos. Como é que eu comprovei? Por meio das certidões e das cópias dos processos. Então, para concursos públicos se exige isso. Para concorrer pelo 5º, quando eu quero concorrer a uma vaga no tribunal, ou que seja, né? Para tudo isso se aplica essa regrinha aqui do Regulamento Geral, que é de 5 atos privativos da advocacia. Agora, a gente vai falar o que são os atos privativos da advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia, a postulação a órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Bom, para órgãos do Poder Judiciário, não existe muita dúvida sobre a necessidade de advogado, órgãos do Poder Judiciário em geral. Quanto aos juizados especiais, como já é consabido, vocês certamente sabem disso, é possível que uma pessoa ajuize uma ação sem a presença, sem a postulação, que a postulação seja feita por um advogado. Tá? É uma das exceções. Uma outra exceção que é aceita é para as causas trabalhistas. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algum momento, e o professor de Direito do Trabalho certamente deve ter comentado que é possível a pessoa comparecer sem a presença do advogado, se defender e postular na Justiça do Trabalho. O objetivo é que o empregado, basicamente o empregado, a proteção do empregado, que ele possa postular um direito próprio e ter amplo acesso ao judiciário. O juizado especial foi criado com o mesmo intuito, facilitar o acesso para a população como um todo ao Poder Judiciário, sem a presença do advogado. Porque o advogado ele vai ter que cobrar e ele também tem limitações para cobrar e muitas vezes as causas não condizem nem com a tabela de honorários, né? Como vocês bem sabem. Então, vocês mesmos devem ter postulado em algum momento ou foram consultados se poderiam postular. A pessoa poderia postular com um problema com eletrônico, ou com um problema de uma operadora de telefone, com um banco. Essas questões mais singelas, assim, a pessoa pode postular em nome próprio. Eu nunca recomendo. Eu recomendo que, no mínimo, tenha uma orientação. Porque eu já tive do outro lado, contestando essas ações. E é muito difícil pela falta de uma técnica mínima ali. A gente não consegue, muitas vezes, compreender qual é o pedido da outra parte. E por isso que, se me perguntarem o que eu acho em termos de acesso efetivo à justiça, não há dúvidas que o advogado é indispensável.
Em termos de Estado, né, do Estado impor essa obrigação é uma outra discussão. Eu acho que da forma como é colocada agora, está razoavelmente adequada. Existem algumas hipóteses em que não precisa de advogado, que são bem limitadas. Uma outra hipótese que eu acho que eu devo ter comentado com vocês nas aulas de mediação é sobre a necessidade do advogado nas sessões de mediação. Basicamente, os tribunais têm entendido que não há necessidade. Só que confronta com o que está aqui no artigo 1º, né? A postulação a órgãos do Poder Judiciário. Então, se é uma mediação judicial que ocorre dentro do Poder Judiciário, e aí não importa o nome que se dá, porque muitas vezes se dá o nome de mediação pré-processual, não importa isso, é dentro do Poder Judiciário. E está ali a postulação a órgão do Poder Judiciário. Tem uma exceção prevista no artigo, que é o artigo 1º, que é do habeas corpus. Todo mundo já ouviu falar do cara que escreveu um habeas corpus no papel higiênico com sangue lá. Enfim, o habeas corpus pode ser feito porque se entende que um conflito ali existente entre o direito de postular do advogado e o direito da pessoa ter liberdade, a liberdade tem que prevalecer. Uma ponderação entre esses valores e se entende que aqui a própria parte pode postular ou qualquer outra pessoa pode postular. Quanto aos juizados, é pacificado o entendimento de que é dispensada a presença do advogado. Claro, tanto nos juizados quanto na Justiça do Trabalho, para postular. Agora, para recorrer, se entende que precisa. Tá? Os juizados também têm uma limitação do valor. São até 20 salários mínimos. Posso postular em nome próprio. Acima de 20, eu tenho que ter um advogado. O que mais? As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, eu não posso ter um diretor jurídico, ou seja, alguém mandando em outros advogados que não seja um advogado também. Não vou nem entrar aqui na questão da autonomia do advogado empregado. Tá? Mas a consultoria e assessoria. Esse é um dos motivos pelos quais vocês agora, na 10ª fase, não podem abrir um escritório de consultoria. Não podem. E aí já me questionaram isso, mas por que eu não posso? Eu não vou realizar atividades no tribunal, eu não vou peticionar, eu vou dar uma orientação, eu vou explicar direitos, eu vou ajudar a despachar. Quando confunde com a atividade que é de consultoria jurídica, não dá. Tá exclusivo, está previsto especificamente que atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica são privativas dos advogados. E a gente tem que pensar também em termos de nicho de mercado. Você sabe muito bem o quanto eu valorizo os métodos adequados ou alternativos de resolução de conflitos. E existe um nicho, existem nichos de mercado de atuação de advocacia preventiva e consultiva. Eu sempre dizia isso para os meus familiares quando eu estava na faculdade, isso lá em 2005, 2006. Quando for assinar um contrato, peçam, pelo menos para mim, que era o estudante de direito, peçam para eu dar uma olhada antes. E eu me lembro que agora, recentemente, uma irmã me mandou um contrato, uma compra, da venda de um imóvel, e disse, eu sempre me lembro daquilo que tu me falou para te consultar antes, porque ela fez uma vez uma doação para as filhas, e daí as filhas eram menores, elas queriam vender depois, não conseguiam vender, e eu disse, olha, se você tivesse me consultado antes, eu iria informar, não façam isso, né? Não façam essa doação para os filhos menores, porque agora vai ser mais difícil para eles conseguirem vender, tanto que eles não venderam, eles foram vender agora. Então, existe um nicho, existem nichos do mercado para atuação na atividade de consultoria e assessoria, e ele é um nicho que é exclusivo de advogados. Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, deixa eu puxar aqui minha cara, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Visados é o quê? Assinados. Mas não simplesmente assinados, né? Teoricamente, têm que ser elaborados, ou pelo menos eles têm que ser revisados pelo advogado e assinados pelo advogado. O advogado responde, se tiver algum erro, ele responde civilmente, se tiver alguma, não eventualmente por fraudes, né? Mas responsabilidade é do advogado. Você está assinando, está ok, está de acordo com o que
a legislação exige para aquele ato. E o parágrafo 3º, é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Isso aqui também gera algumas confusões e alguns problemas, principalmente quando a gente começa a advogar. Muitas vezes a gente pensa, pô, vou me associar com esse escritório de contabilidade, tem um tio que tem escritório de contabilidade, ele vai me emprestar uma sala, eu vou trabalhar ali, eu já vou fazer uma captação dos clientes, ele vai direcionar para mim os problemas. Não dá. Tá? Isso não significa que eu não possa, eventualmente, ter conexões com as pessoas e ser indicado pelas pessoas. Mas eu não posso fazer uma associação com uma outra pessoa para captar cliente. Vocês se lembram da captação de clientes que, por terceiros, não pode ocorrer. Então, eu não posso ter um escritório de advocacia e contabilidade juntos. Eu não posso ter um escritório de advocacia e mediação juntos. E isso tem ocorrido. Eu falei mediação, evidentemente eu vou puxar a brasa para esse assunto que eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas acontece. Acontece muito de ser no mesmo local, de ser na mesma, né, ser a mesma atividade. Tem essas outras atividades de constelação familiar, que também advogados vêm estudando e fazendo. São atividades que não podem ser misturadas. Tá? Não pode. Eu posso atuar como advogado numa atividade dessas. E devo, mas não associar. Eu não posso ser, ao mesmo tempo, divulgar o mesmo serviço de advocacia. Eu sou advogado, mediador e constelador familiar e psicólogo, terapeuta emocional. Sei lá. Não pode. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na ordem. Isso aqui é um pouco chover no molhado, mas precisa ser dito de forma explícita. Quem pode se intitular advogado é quem está inscrito na ordem. Parágrafo 1º, aqui gera uma certa controvérsia. Exercem atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito, dos municípios e das respectivas entidades da administração direta e indireta e fundacional. Ou seja, que os advogados públicos, os defensores públicos, para o Estatuto da Ordem, são advogados também, teriam que ter inscrição. Eu vou conversar com vocês em aula para saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que essas pessoas, vocês veem essas pessoas como advogados ou não. Então, existe uma divisão da doutrina e dentro da própria OAB, dentro desses entre esses profissionais, se deve ou não ser considerados como advogados. Os argumentos favoráveis é que não existiria incompatibilidade entre a advocacia prevista na OAB e os regulamentos, os direitos, as prerrogativas e a advocacia pública. Então, não existe um conflito. A posição contrária é que as atividades da advocacia são regidas por estatuto próprio. A advocacia pública vai ter os seus próprios estatutos, o seu próprio regime. Os advogados que representam essas instituições públicas, eles não podem advogar em outras questões, em regra. Eles estão limitados em uma série de limitações e adviria do que a sua capacidade de postular? Da investidura no cargo. Então, eles realizaram um concurso, fizeram uma seleção, estão investidos no cargo, eles podem realizar as atividades inerentes àquele cargo. Eu me filio muito mais a essa posição, me parece muito mais adequada. E o judiciário já tem se manifestado há bastante tempo sobre esse artigo, vem sendo questionado, né? Defensores públicos não precisam de inscrição na OAB, decide turma do STJ. A atuação do defensor público sem registro na OAB não fere a Constituição, diz Gilmar Mendes. Né? Necessidade do defensor público ter inscrição na OAB é matéria com repercussão geral, 2019. Vejam que são questões que ainda não estão firmadas, tanto que o artigo continua ali, tá? Não teve
não teve uma declaração de inconstitucionalidade dele ou de interpretação conforme, mas existem já algumas decisões pontuais, existe maioria para considerar o defensor como dispensado de ter inscrição na OAB. Outra questão de ação questiona a obrigatoriedade de inscrição de advogados públicos na OAB. Vocês vão achar diversas decisões nesse sentido. É o que parece que para onde se encaminha a questão, para eles não serem obrigados a ter inscrição, pagar a anuidade e estarem adscritos àquelas regras dos advogados privados. Agora, talvez mais importante, na verdade não mais porque vocês já estão se formando, né? O que o estagiário pode fazer? O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Eu me lembro, a primeira petição que eu fui assinar junto com o advogado, eu disse, não, vocês podem assinar, não tem problema. Só tinha que assinar em conjunto com o advogado. O que está descrito no regulamento geral sobre o que é possível ao estagiário fazer? Artigo 29. Os atos de advocacia, previstos no artigo 1º do Estatuto, podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB em conjunto com o advogado ou o defensor público. O estagiário inscrito na OAB, e aí tem essa distinção para o advogado, o estagiário que tem inscrição na OAB e o estagiário que não tem inscrição na OAB. Então, o estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos. Então, ele pode fazer sozinho, ele não precisa da assinatura do advogado. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. E, para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou estabelecimento do advogado. Eu confesso que eu realizei muito pouca atividade como advogado, porque eu trabalhava numa outra, acho que eu já comentei com muitos de vocês, eu trabalhava, e tinha um outro concurso, eu trabalhava durante o dia, então eu fiz estágio salvo no último semestre da faculdade. Então, eu não realizei muitos atos de estágio, eu não tenho muitas histórias de estágio para contar. Só de advogado, em que eu realizava atividades que geralmente eram estagiários que faziam, isso assim. Eu comecei a advogar e trabalhava como empregado, eu cansei de ter que fazer carga e fazer, inclusive, com minha cara, assim, um pouquinho de novo, que eu tinha isso há 10 anos atrás. Seguido, me confundiam com o estagiário e diziam, não, a carga desse processo aqui é só se receber intimação, não pode fazer carga desse processo. Só advogado pode fazer. Eu ficava olhando, tá bom. Eu pegava no meu AB e disparava pela cara, assim. Eu sou advogado, apesar de não parecer muito. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. E o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a juntá-lo no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Isso é razoavelmente comum, a gente atuar, juntar a procuração na hora também, ou ter procuração verbal numa audiência. E tem alguns casos em que é dispensada a prova do mandato, que aí entra naquela questão do defensor público e do advogado público, que é no caso das autarquias, defensores e advogados públicos em geral. A capacidade dele decorre da própria investidura no cargo. Isso vocês estudaram comigo. Vocês não vão lembrar lá na 5ª fase em direito administrativo, que é dispensada a juntada de procuração nesse caso. Ele é o procurador da instituição, porque isso é o cargo dele, está dentro do conjunto de competências daquele advogado. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juiz ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então, juntada em algum momento a procuração, essa procuração não precisa ser juntada novamente. Tá? Quais são os poderes especiais que estão descritos lá no CPC, artigo 105? Nós vamos ter o foro geral, né, a procuração geral para o foro, perdão, outorgada por instrumento público ou particular assinada pela parte. Isso aqui também é uma coisa curiosa, vocês já sabem, eu acho,
mas é muito comum os clientes perguntarem se eles precisam reconhecer firma, se precisa, né, ter uma grande formalidade na procuração. Não, não tem nenhuma grande formalidade na procuração. Só tem que ver quais são os poderes que vão ser necessários, né? Então, a procuração geral pro foro, otorgada pelo instrumento público particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, então, ele não pode receber citação, ele não pode confessar, reconhecer a procedência de pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre posse e fundação, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de suficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Então, se vocês pegarem um modelo padrão de procuração, vejam o que vocês acreditam que vão precisar de poderes. Porque se, por exemplo, vocês vão negociar em nome do cliente, o cliente, na conversa, né, no papo que vocês têm, ele diz, não, eu vou te dar, dentro dessa margem aqui, tu pode negociar em meu nome. E aí vocês fazem um acordo, assinam um acordo, chega lá, vai se avaliar a procuração, não existe poder para transigir. Então, é preciso atentar para esses pontos, assim. Uma transação, se ocorrer na audiência, o cliente vai estar presente, a parte vai estar presente. Mas se a parte não estiver presente, vocês não vão ter poderes para transigir. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Isso aqui nós já comentamos anteriormente também. Então, ele tem o dever de comunicar ao cliente formalmente e permanece responsável por 10 dias, salvo se ele for substituído antes disso. Trouxe referência aqui do CPC, que é mais ou menos a mesma coisa. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Durante os 10 dias, o advogado continuará a representar. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido otorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Então, eu não preciso comunicar se é um escritório que tem 10 advogados e um deles saiu. Isso não precisaria ser comunicado, porque ele continua sendo representado. Certo? Continuamos no próximo vídeo.